Olá, graça e paz, tudo bem? Eu sou o presbítero Mauro Lúcio e hoje estaremos estudando mais uma lição no projeto Auxílio ao Mestre. Esse projeto é um projeto de caráter pessoal e não institucional. Trata-se de um projeto sem fins lucrativos, com o único objetivo: auxiliar você, professor e professora da Escola Bíblica Dominical. E hoje nós estaremos estudando a lição de número 6, sinceridade e arrependimento diante de Deus. Na parábola de hoje, nós vamos observar que Jesus ele estabelece alguns critérios a serem observados quando o assunto é oração. Orar é muito importante, mas Jesus aqui ele destaca a postura com a qual nós nos apresentamos diante de Deus, porque nós podemos incorrer no risco de fazer aquela oração de tolo, aquela oração que Deus não vai responder. E é sobre isto que nós queremos falar na lição de hoje: sinceridade e arrependimento diante de Deus. Vamos então ao primeiro tópico da nossa lição: interpretação da parábola do fariseu e do publicano. Nesse primeiro tópico, nós vamos nos deter a falar da interpretação. Como se dá a interpretação desta parábola? Nós não vamos pegar os mínimos detalhes ou pontos isolados. O nosso objetivo é avaliar a parábola no todo, o que ela quer dizer, o que isto representa para a minha vida, o que isto representa para a sua vida. É o que nós pretendemos falar nesse primeiro tópico da lição. Vamos então ao primeiro subtópico da nossa lição: o fariseu. Conhecia a lei de Deus e era extremamente zeloso com a observância de práticas e rituais. Jesus confrontou esse grupo em várias ocasiões. Estes se achavam justos em si mesmos e não conseguiam enxergar o estado miserável no qual se encontravam. A religiosidade tende a tornar os homens confiantes em seus atos de justiça e não mais a depender da graça de Deus. O fariseu era um grupo de pessoas religiosas, judeus, conservadores, legalistas, observadores da lei e as suas práticas. Eles eram extremamente zelosos e até mesmo legalistas. Porém, nós vamos observar ao longo do relato dos evangelhos que Jesus por várias vezes confrontou esse grupo de pessoas, porque eles chegavam ao ponto de colocar a confiança não mais na graça, na bondade, na misericórdia de Deus. Eles chegaram ao ponto da religião em que as pessoas começam a colocar a confiança na sua meritocracia. É porque eu observo a palavra de Deus, eu sou justo, eu sou perfeito e eu sou melhor do que todos os homens. Jesus ele confrontou esse grupo de pessoas. O fariseu era aquele que achava que era justo em si mesmo. E nós temos esse grupo de pessoas dentro da casa de Deus. Aqueles que se acham mais santos, mais consagrados, mais separados, aqueles que se acham mais intocáveis, porque jejua mais, consagra mais. Então essas pessoas nós incorremos aí num perigo, que a religiosidade, ela tende a tornar os homens confiantes em seus atos de justiça e não mais a depender da graça de Deus.
Este era o grande problema do fariseu daquela época, porque ele achava, porque orava, jejuava, dava o seu dízimo e a sua oferta, ele já era a última bolacha do pacote, era a cereja do bolo. Então nós observamos que a religiosidade ou a religião desprovida da graça de Deus tende a levar as pessoas a ficarem extremistas, legalistas, fanáticas e olhar somente para si como se eles fossem a perfeição da parte deles mesmos, nem da parte de Deus. Como se os nossos jejuns e as nossas orações nos tornassem mais aptos e aceitos aos olhos de Deus. Este era o fariseu que se apresentou para orar a Deus. Mendigo espiritual. A religiosidade pode tornar as pessoas mais arrogantes e preconceituosas. Elas conseguem enxergar um cisco nos olhos dos outros, não conseguem olhar para si mesmo e se darem conta que todos os homens são pecadores e carecem da graça de Deus em suas vidas. O religioso age como se fosse superior a todas as demais pessoas. Aqui eu faço essa colocação do mendigo espiritual. A religiosidade ou a religião e suas práticas, nós temos que tomar alguns cuidados concernente à religião. Uma coisa é a salvação em Cristo Jesus. Outra coisa são as práticas religiosas, que pode diferir de um segmento, de uma denominação para outra. E essas práticas religiosas ou a religiosidade, ela tende a tornar os homens mais arrogantes e preconceituosos. Essas pessoas, muitas vezes dominadas pelo espírito da religião e não pelo Espírito de Deus, eles conseguem enxergar um cisco no olho dos outros, ele consegue enxergar os defeitos da vida do outro, porém não consegue olhar para si mesmo e se darem conta de que todos os homens são pecadores, todos os homens, tanto aqueles que servem a Deus, que foram alcançados pelo Senhor, como aqueles que ainda não foram, eles carecem da graça de Deus em suas vidas. E outro ponto eu coloco que o religioso age como se fosse superior a todas as demais pessoas. Meu querido, já houve época, não sei na sua igreja, mas que o assembleiano achava que Deus era assembleiano, que só ia entrar no céu gente da Assembleia de Deus. Aí eu fico pensando, quem nasceu antes da Assembleia de Deus? Que a Assembleia de Deus tem um pouco mais de 100 anos. E o Evangelho já está sendo pregado há mais de 2000 anos. Então, meu querido, a religião, o ser assembleiano, é onde eu expresso a minha mordomia cristã. Todavia, eu não posso me deixar dominar pelo espírito da religiosidade, onde muitas vezes me leva a achar que eu sou melhor e superior às demais pessoas que não professam a mesma fé que a minha, dentro da minha denominação, ou talvez a pessoa que serve em outra denominação é inferior. Já houve uma época que acreditava que só havia salvação para o assembleiano, que não cumprimentava um batista, um presbiteriano, um metodista, um maranata e por aí vai. Então a religião, ela tende a tornar os homens mais arrogantes e preconceituosos, que conseguem enxergar o defeito na vida dos outros com muita facilidade, porém o mesmo critério não é adotado quando diz respeito a olhar para dentro de si. E a mais pura verdade é que todos pecaram e destituídos se encontram o quê? Da glória de Deus. Então, meu querido, a Bíblia fala que não há um justo sequer, que faça o bem e depois não peque.
Somos todos pecadores, sendo assembleiano, presbiteriano, metodista, seja lá qual a sua denominação. Nós não somos não somos melhores que as demais pessoas. Carecemos da graça, da bondade e da misericórdia do nosso Deus. Vamos prosseguir na nossa lição. O publicano. Tratava-se de uma pessoa bem-sucedida na vida financeira e infeliz nas relações sociais. Tinha a prática de tirar vantagem do seu semelhante e não era bem visto pelos demais membros da comunidade. O sucesso na vida profissional pode atrair muito dinheiro e fama. Todavia, se estiver desprovido da graça de Deus, a pessoa se torna um miserável rico. Quem era o publicano? O publicano era aquela pessoa que não tinha problema de ordem financeira. Era uma pessoa financeiramente muito bem resolvida. Ele trabalharia hoje na Receita Federal. Era alguém que trabalhava para o governo, tinha estabilidade financeira. Porém, ele era infeliz nas relações sociais, porque ele não era muito querido pela nação. Ele não era muito querido pela comunidade judaica. Era uma pessoa bem financeira, porém infeliz nas relações sociais. Não possuía amigos verdadeiros. Outra característica do publicano, ele tinha a prática de tirar vantagem do seu semelhante. Parece até que era brasileiro. Esse publicano parece que era brasileiro, porque ele cobrava, muitos tinham a prática de cobrar além daquilo que era exigido por Roma. Então, esse negócio de corrupção, desvio de verba e tantas outras coisas envolvendo quem está no poder não foi em Brasília, não. Esse negócio é antigo. E eles não eram muito bem vistos pelos demais membros da comunidade. Aí eu destaco o seguinte, que o sucesso na vida profissional pode atrair dinheiro e fama. A pessoa pode estar muito bem na sua vida profissional, na profissão que ele escolheu. Agora eu faço uma colocação, que se esse sucesso ele estiver desprovido da graça de Deus, a pessoa vai se tornar um miserável rico, que era o caso do publicano. Era um homem rico, mas era um miserável pecador, que tinha a consciência de que roubava, de que trapaceava, de que tirava vantagem da vida das pessoas. Este era o publicano. Talvez estou falando para pessoas que têm a tendência de querer tirar uma vantagem dos outros, tirar uma vantagem da inocência das pessoas. Meu querido, se você está entrando por esse caminho, construindo o seu patrimônio, construindo um vasto império, eu quero te dizer que você é um miserável rico. Tem muito dinheiro, mas é um miserável espiritual. Eu quero aqui fundamentar o que eu estou dizendo a partir de um texto bíblico. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabe que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Apocalipse 3, verso 17. Isso aqui é Jesus se referindo à igreja de Laodiceia. Era uma igreja rica materialmente, mas era uma igreja miserável. Tinha muitos bens, muitas possessões. Mas Jesus olha para aquela igreja e fala que não sabe que és um pobre, miserável, desgraçado, cego e nu. Então, meu querido, tem muito publicano por aí. Pessoas que estão se dando bem na vida. Pessoas que estão construindo império, pessoas que por causa do sucesso, da fama, do diploma, abandonou a fé e a vida dele agora é só dinheiro, é só negócio, é só prosperidade, é só finanças. E Jesus olha para esta pessoa e fala, você não sabe que você é um pobre, miserável, desgraçado, cego e nu. Meu querido, esse era o quadro do publicano. Vamos prosseguir na nossa lição. A oração. O Deus invocado era o mesmo. O templo era o mesmo. O horário era o mesmo. Porém, os corações eram totalmente diferentes um do outro. Um se exaltava
em função das suas práticas religiosas. Já não orava mais a Deus, orava para si mesmo. Já o outro não ousava elevar os olhos no céu. Tamanha era a certeza do seu estado miserável diante de Deus. Observa aqui nesse ponto chamado de oração, ou orações, poderíamos dizer. O Deus invocado era o mesmo. O Deus invocado pelo publicano e o Deus invocado pelo fariseu era o mesmo. O templo que o fariseu estava e o templo em que estava também o publicano era o mesmo. O horário também era o mesmo. Então nós vemos que eles tinham algumas coisas em comum, porém os corações eram totalmente diferentes um do outro. O primeiro, que é o fariseu, ele se exaltava em função das suas práticas religiosas. Ele achava porque ele orava, ele consagrava, ele jejuava, ele era a última bolacha do pacote. Graças, meu Deus, eu te dou por Senhor ter escolhido um servo como eu, fiel, dedicado, honesto, que consagro, que não sou igual a esse miserável publicano. Olha a atitude do coração. A Bíblia fala que ele orava consigo mesmo, ele não estava falando com Deus. Estava dentro da casa de Deus, mas não estava orando a Deus. Ele falava de si mesmo. Parece Lúcifer, não parece? Ou Satanás, que a vaidade entrou no seu coração. Em contrapartida, o publicano, ele nem sequer ousava elevar os olhos ao céu. Tamanha era a convicção de pecado, o seu estado miserável diante de Deus. Então nós observamos que há pessoas que entram na presença de Deus, que em face da vida que ele vive, ele se quebranta, ele reconhece o estado miserável, ele se humilha diante de Deus. Agora, existe também na casa de Deus aqueles que são legalistas, aqueles que estão prontos para julgar, para condenar, aqueles que acham que são a medida da perfeição, aqueles que acham que todos têm que ser como ele, que todos têm que orar como ele, que todos têm que servir a Deus como ele. Ele quase que se coloca como padrão, como modelo. E o modelo para mim, para você, é Cristo, meu querido, a estatura do varão perfeito, que é Cristo. Então nós precisamos observar que na casa de Deus, muitas pessoas buscam o mesmo Deus, estão no mesmo templo, no mesmo espaço, porém com atitudes e posturas totalmente diferentes. Meu querido, precisamos rever os nossos conceitos. Será que nós somos o fariseu, confiados em nossa própria justiça, ou nós somos o publicano, que nos arrependemos na casa de Deus, mas o resultado efetivo do arrependimento na casa de Deus, ele é demonstrado fora da casa de Deus. Na casa de Deus eu me arrependo, mas lá fora é que eu mostro mudança de comportamento e um novo propósito. Nesse ponto, eu quero destacar aprovação versus reprovação. Jesus, em momento algum, reprova as práticas acertadas do fariseu ou tampouco abona os erros cometidos pelo publicano. Jesus destaca o que vai além das aparências. Ele analisa a motivação de cada um. O fariseu poderia ter feito sua oração costumeira sem necessariamente ofender e magoar publicamente aquele a quem julgava inferior a si mesmo. Observe o que Jesus faz. Jesus, em momento nenhum, ele condena a prática do jejum, a prática da oração ou a prática do dízimo. Aí alguém pega esse texto para justificar que não precisa dar dízimo, que não precisa jejuar, que não precisa orar. Jesus não condena isso. Jesus, ele estabelece um padrão para expor a motivação de cada um. Alguém pode fazer a coisa certa pela motivação errada e tampouco
Jesus veio aqui abonar os erros cometidos pelo publicano. Jesus ele se compadeceu do publicano, meu querido, porque o publicano ali, ele roubava, ele usava de trapaça, ele tirava vantagem. Ali naquele momento ele foi confrontado com o seu erro, ele foi humilhado publicamente. O fariseu, eu quero destacar aqui também, que ele poderia ter feito a sua oração costumeira, sem necessariamente ofender e magoar publicamente aquele pobre publicano, a quem o fariseu se achava superior. Então nós observamos o que Jesus quer destacar. Ele não está dizendo que o fariseu estava totalmente errado por observar o jejum, a oração e o dízimo. Ele não estava errado, ou tampouco estava certo o publicano. Jesus ele vai muito além, ele vai demonstrar a motivação de cada um. Um estava motivado pela arrogância, pela prepotência, para alfinetar, para provocar, para, quem sabe, esfregar na cara do outro a sua superioridade espiritual. Eu sou um homem de Deus e você não é. Eu oro e você não ora. Meu querido, a espiritualidade, ela não é para esfregar na cara de ninguém. A espiritualidade, ela nos leva a compadecer do mais miserável pecador, daquele que está até dentro da casa de Deus, usando de mentira, usando de engano, meu querido. Então, a espiritualidade, ela me leva a me compadecer, mas não querer esfregar na cara do outro a minha espiritualidade. Tá bom, meu amado? Vamos prosseguir na nossa lição. A hipocrisia do fariseu. Nesse tópico nós vamos destacar a hipocrisia do fariseu, ou a falsidade do fariseu. Ele apregoava uma coisa e vivia outra. A lei fala: amará o teu próximo como a ti mesmo. Amará o teu Deus de todo o teu coração, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Mas também fala que deveria amar o próximo como a si mesmo. E nós vamos observar que a única coisa que o fariseu não fez foi de fato amar, se compadecer do estado miserável daquele publicano, pecador, cobrador de impostos que estava com a vida toda desconcertada. Vamos lá, primeiro subtópico nesse ponto: a postura do fariseu no momento da oração. Uma vez alcançado pela graça de Deus, o salvo em Cristo precisa tomar cuidado com os perigos advindos da religiosidade. A graça de Deus não torna a pessoa superior às demais outras, antes a torna mais apta a se compadecer do estado miserável no qual o pecador se encontra. Fomos chamados por Deus para pregar e orar por todos os homens, sejam eles bons ou maus. Nesse ponto eu destaco isso aqui, que uma vez que somos alcançados pela graça de Deus, irmão, nós temos que tomar cuidado para não cair nas garras do espírito da religiosidade. Porque às vezes, quando nós estávamos lá no pecado, roubando, fumando, prostituindo, drogado, viciado, nas noitadas, nas baladas, nós estávamos lá na sarjeta. Aí Jesus vem, lava no sangue, batiza com o Espírito Santo, dá dons espirituais, reveste de poder e autoridade e coloca a graça dele abundante sobre a nossa vida. Aí tem gente que fica depois com o nariz empinado. Tem gente que se acha superior a todo mundo agora. Todo mundo é miserável, todo mundo vai para o inferno. O LGBT vai para o inferno. Os políticos de Brasília vão tudo para o inferno. Meu querido, para mandar para o inferno já tem Satanás que faz isso. Você não precisa fazer isso. Nós somos chamados para pregar a graça de Deus, porque nós somos salvos pela graça, não é pela meritocracia nossa, é pelo mérito de Jesus lá na cruz do Calvário. A graça, ela me leva e me capacita, meu amado. Ela deve me levar e me capacitar a me compadecer do estado miserável no qual o pecador se encontra.
longe de Deus e afastado de Deus. Eu não posso passar pelas pessoas, balançar a cabeça e falar: Pai, graças eu te dou porque eu estou indo para o céu e essa raça ruim vai toda para o inferno. Isso, meu querido, não é oração de quem realmente nasceu de novo. Aquele que nasceu de novo tem que ser semelhante ao profeta Isaías. Isaías dizia: ai daquele que faz isso, ai daquele que faz acolá, ai daquele que toma vinho, ai daquele que faz o que não deve. Aí lá no capítulo 6 ele dizia agora: ai de mim, que sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Quanto mais eu me aproximo de Deus, maior é a convicção de que eu não sou merecedor da graça de Deus. Nós somos chamados por Deus para pregar e orar por todos os homens, sejam eles bons ou maus. Nós vamos nos deparar com pessoas boas, que ainda não foram alcançadas pela graça de Deus. Mas nós vamos nos deparar também com pessoas más, que também não foram alcançados pela graça de Deus. Em todas as circunstâncias, se as pessoas sejam boas ou sejam más, nós devemos amá-las, se compadecer dela e colocá-las no nosso coração. A palavra misericórdia diz que é a junção de duas palavras, de mísero e córdia. Mísero é o miserável e córdia vem de coração, da veia do coração. É você pegar um miserável e colocá-lo dentro do seu coração, mas não sentenciá-lo e condená-lo. Uma oração comum. Aquela oração era própria de pessoas que aos seus próprios olhos eram merecedoras do favor divino. A ênfase da parábola consiste em afirmar que todos os homens, independente das práticas religiosas, da condição social, moral ou espiritual, carecem da misericórdia de Deus. Outros sim, não há no cristianismo lugar para meritocracia. Tudo quanto possuímos é fruto da bondade e infinita misericórdia de Deus para conosco. Aquela oração de fato era uma oração comum. Por que comum? Porque era uma oração própria de alguém religioso, próprio de alguém que confiava agora nos seus méritos. E não há meritocracia, meu querido, quando o assunto é cristianismo, salvação. Não há mérito no pecador. A graça de Deus, ela superabundou onde abundava o pecado. Então, meu querido, nós precisamos compreender que a ênfase que Jesus está querendo dar aqui é mostrar que todos os homens, tanto o fariseu como o publicano, eles careciam da graça de Deus. O fariseu, porque ele era orgulhoso, arrogante, soberbo, prepotente, confiado nas suas práticas religiosas, achando que comprou agora o favor de Deus. A salvação, ela é um dom gratuito de Deus, mas tem pessoas que com o passar do tempo ele acha que já pode comprar de Deus aquilo que ele deu de graça. E outro lado nós vemos o publicano. O publicano era aquele pecador convicto, consciente de que estava errado. E por outro lado nós vamos ver o fariseu, que ele achava que era perfeito, que não tinha nada na vida dele para mudar. Ele só estava esperando o anjo vir para buscar e levá-lo para o céu. Semelhante ao que aconteceu com Enoque. Só que Enoque nunca condenou ninguém. A Bíblia fala que Enoque andou de tal forma com Deus que Deus o tomou para si. Tem pessoas que acham que Deus vai fazer a mesma coisa com ele. Eu sou tão santo, eu sou tão consagrado, eu sou tão dedicado que eu acho que Deus vai me pegar e vai me levar para ele. Ô meu irmão, vamos parar de bobeira aí, irmão. Tem muita gente que pode não falar, mas ele acha de como se fosse a última bolacha do pacote. Ele é o melhor, ele é o que mais canta, ele é o que mais prega, ele é o que melhor ensina, ninguém é melhor do que ele. Então, meu querido, Jesus destaca que todos carecem da graça de Deus. Tudo quanto possuímos,
A graça de Deus, a misericórdia de Deus, as manifestações de Deus, é tudo, meu querido, pela bondade do Senhor e não pelos nossos méritos. Você é professor da escola bíblica dominical? Glórias a Deus, que a misericórdia de Deus ela tem sido grande e abundante na sua vida. Mas seja misericordioso também para com os demais. Amém, meu querido? Vamos prosseguir na nossa lição. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 12. Aqui é Paulo dando um conselho para os irmãos de Corinto. Olha, se tem fariseu aí no meio de vocês, que julga estar de pé, tome cuidado para que não caia. Porque aquele que é arrogante, vaidoso, presunçoso, soberbo, que gosta de contar vantagem, que se acha superior, ele pensa que está de pé, mas a Deus ele olha para ele e fala: esse aí já está caído, esse aí já naufragou na fé. E há pessoas que parecem estar de pé, parecem ter nome, está vivo, mas na verdade está morto, porque estão dominadas pelo orgulho da soberba, das prepotências, da arrogância, pelo espírito da religiosidade. Ele não consegue mais se compadecer do pecador, não consegue se compadecer das pessoas que estão atravessando um momento de crise na fé, um momento talvez de dúvida, de incerteza, quem sabe até um momento de imaturidade, menino na fé. Nós precisamos nos compadecer, tanto daqueles que estão na casa do Senhor, como aqueles que estão fora da casa do Senhor. A oração arrogante. A diferença entre a lepra e o câncer é que uma é facilmente perceptível, enquanto a outra se mantém oculta. A lepra causa nas pessoas repugnância, enquanto o câncer é tolerado até determinado ponto. Aos olhos de Deus, tanto o publicano quanto o fariseu padeciam de enfermidade espiritual. Um era ciente da mesma, já o outro a desconhecia. Olha a oração arrogante. Quando Deus olha tanto o publicano quanto o fariseu, Deus observa que ambos estavam enfermos. Um estava possuído pela lepra, que era o publicano. É aquela doença que é facilmente detectada. É aquela doença que exala um odor insuportável. É aquela doença que as pessoas sentem aquela repugnância só de estar olhando. Já por outro lado, o fariseu, ele tinha uma outra doença chamada o câncer. Era uma doença silenciosa, era uma doença oculta, que não era visível, que até certo ponto ela era tolerável, até que aquela doença ela viesse expurgar, vir para fora e revelar toda a podridão dentro da pessoa. Então, aos olhos de Deus, tanto o fariseu como o publicano eram dois enfermos espirituais. Todos dois precisavam ser tratados pelo Senhor. E o que nós fazemos na casa de Deus? Muitas vezes o nosso olhar se volta para a lepra do publicano e não observamos o câncer no fariseu. Agora, o fariseu, ele está longe de ser transformado, porque ele não está convicto da sua doença. Por outro lado, o publicano está mais perto de ser transformado, porque ele tem convicção do seu estado miserável, do seu estado de pecador aos olhos de Deus. Uma coisa é a lepra, outra coisa é o câncer, mas todas as duas são doenças que precisam ser tratadas pelo Deus Todo-Poderoso. Amém, meu querido? A sinceridade do publicano. Nesse tópico nós vamos destacar uma qualidade e virtude desse publicano. Era a capacidade que ele tinha de olhar para dentro de si. Olhar o defeito do outro é fácil. Olhar para dentro de si,
fazer uma análise de si mesmo, ser confrontado com os seus próprios erros, com as suas limitações, com as suas mazelas, com as suas fraquezas. É algo que Deus espera de todo cristão, que ele seja sincero para olhar dentro de si e reconhecer o seu estado miserável diante de Deus. A oração do publicano. Embora tenha sido humilhado publicamente na casa de Deus, o publicano reconheceu o estado miserável no qual se encontrava e no íntimo clamava pela misericórdia de Deus. Ana foi humilhada na casa de Deus e posteriormente exaltada. Já Eli foi abatido. Este julgava as pessoas com facilidade, porém não conseguia julgar a si mesmo ou os filhos. Embora tenha sido ele, o publicano, humilhado na casa de Deus, você observa que ele estava na casa de Deus, mas ele ainda tinha um certo temor de Deus. Ele sabia da vida que ele vivia, ele sabia dos pecados que ele praticava, porém ele estava na casa de Deus e ele foi humilhado. Quantas vezes nós já fomos humilhados na casa de Deus? Nós já fomos confrontados na casa de Deus num momento de fraqueza, num momento de incerteza, num momento de um vacilo. Muitas vezes as pessoas são marcadas por um erro cometido em dado momento da sua história, que aquilo vai marcar toda a sua vida e alguém faz questão de ir lá e tocar na sua ferida, relembrar o seu passado, seu estado pecaminoso, os seus erros, as suas quedas. E aquele publicano, ele foi confrontado com o seu estado miserável, e isto dentro da casa de Deus. Agora, o que eu observo, que ele não parte para o ataque no seu íntimo, ele clama pela misericórdia de Deus. Quando ele foi humilhado, atacado, ele se humilha diante de Deus, porque por mais que tenha sido arrogante, presunçoso, soberbo, fariseu, ele estava falando a verdade, que o publicano, ele tinha coisas na vida dele que precisava mudar. Ele descobriu a verdade da pior forma possível, dito por uns lábios que não amava, dito por um lábio que não era revestido de compaixão, de misericórdia, mas todavia era verdadeiro o que o fariseu estava dizendo, e era verdadeiro a história de pecado do publicano. Então ali, ele, quando confrontado, ele se humilha diante de Deus. E eu faço uma colocação que Ana também foi humilhada na casa de Deus. Meu querido, na casa de Deus, muitas vezes nós somos humilhados, nós somos pisados, perseguidos. Eu vou sair desta igreja porque aqui eu estou sendo humilhado. Meu querido, você vai para outra igreja, tu vai ser humilhado do mesmo jeito. Isso é próprio da natureza humana. Nós observamos que Ana, mãe de Samuel, ela foi humilhada na casa de Deus, que o sacerdote Eli, olhando o movimento dos seus lábios, ele achou que ela estava embriagada naquela hora. E o que nós observamos que Eli, ele era muito rápido para julgar as pessoas, ele tinha uma facilidade muito grande para julgar as pessoas. Mas a Bíblia fala: humilhai-vos perante a potente mão do Senhor, que ao seu tempo ele vos exaltará. Se humilha diante do Senhor, não jogue pedra. Há um provérbio árabe que diz que quem joga lama no outro está perdendo terreno. E nós observamos que Ana se humilhou, mas quando chegou o momento de Deus agir, Deus deu filhos para Ana, e para Eli Deus tirou-lhe os filhos. Deus tirou a tristeza de Ana e deu para ela alegria. Deus tirou a alegria de Eli e deu para ele uma sentença dura e pesada. Então, meu querido, a oração do publicano, em face da confrontação, ele se humilha diante de Deus, na casa de Deus. Podem te caluniar, podem te perseguir, podem te difamar, mas você não vai praticar as mesmas obras, você não vai devolver na mesma moeda, você vai se humilhar, porque você tem um advogado fiel, que advoga a tua causa, e quando chegar o momento dele mudar a sua história, meu querido, ele vai te exaltar, e o exaltado ele vai abater. Este é o Deus que nós servimos.
que se compadece daquele que reconhece o seu estado miserável, mas que abate aquele que se acha muito importante. Sinceridade e arrependimento. Quando confrontado com o próprio pecado, o publicano não apresenta desculpas ou tampouco parte para o ataque. Antes se humilha diante dos homens e diante de Deus. Consequentemente, alcança o perdão, pois Deus se agradara da sua sinceridade. Há pessoas que, quando confrontadas com seus pecados, ficam a dar desculpas e atribuem a outros a razão do seu fracasso. Estas não crescem na fé e vivem de aparências. Sinceridade e arrependimento. Observa o seguinte, que quando o publicano foi confrontado com o seu pecado, ele não disse: olha, você está conversando fiado com o meu nome, isso não é verdade o que você está dizendo, não. Quando ele foi confrontado, ele não apresenta desculpa, nem tampouco parte para o ataque. Ele não parte para o ataque, porque muitas pessoas, quando são apontados os seus erros, ou apontado uma falha, ela vai partir para o ataque. Ah, mas você também faz isso. Meu querido, quando nós vemos que ele foi confrontado com o pecado dele, ele se humilha diante dos homens e diante de Deus, porque ele foi humilhado publicamente na casa de Deus. Várias pessoas estavam ali. Ele foi difamado publicamente. Ele foi exposto publicamente a sua vida de pecados. Meu querido, ele foi confrontado. E o que ele faz? Ele não dá desculpas. Ele se humilha. Ele se coloca a clamar a Deus e fala: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. E o que acontece? Consequentemente, ele alcança o perdão de Deus, pois Deus se agradara da sua sinceridade. Ele foi provocado, mas na provocação que ele sofreu, ele se humilha, e Deus se agrada da sinceridade daquele homem. É por isso que a Bíblia fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque quando Davi foi confrontado com seu pecado pelo profeta, ele não parte para o ataque, ele não dá desculpas, dizendo que Batseba também, ela estava tomando banho nua, que ela o tentou. Ele não dá desculpas, ele reconhece o seu erro. Há pessoas que, quando são confrontadas com os seus pecados, com os seus erros, elas têm as atitudes de ficar dando desculpa, parecendo Adão. Olha, a culpa foi de Eva. Eva vira e fala: a culpa foi da serpente. Há pessoas que atribuem a terceiros, aos pais, aos filhos, ao marido, ao pastor, seja lá, as pessoas à sua volta. Todo mundo está errado. Todo mundo é falho diante dele, só ele é perfeito. Ele transfere para outros a razão do seu fracasso. E o que eu observo é que estas pessoas que têm essa tendência, elas não crescem na fé e vivem apenas de aparências. Tem aparência de espiritualidade, mas não tem nada de espiritualidade. Pisa no calcanhar dela para você ver. Dá uma pisadinha de leve, você vai ver o coice que dá. Então, meu querido, quem é realmente sincero e se arrepende, ele alcança o favor de Deus. Quando formos confrontados com os nossos erros, e nós que somos homens, eu vou falar por mim, quando às vezes Deus usa a mulher para falar com a gente, nós ficamos zangados, nós ficamos irados. Mas quando passa um pouco a ira, o sangue fica quente, nós vamos observar que a mulher falou a mais pura verdade. A mulher falou a mais pura verdade. Talvez ela escolheu o momento errado para falar. Talvez ela falou da forma equivocada, mas ela falou a mais pura verdade. Então, quando nós somos confrontados com os nossos erros, nós não vamos transferir para o outro. Ah, mas você também faz isso. Você faz pior do que eu, meu querido. Quando você for confrontado, não dá desculpa, se humilha. Se humilha diante de Deus, reconhece o seu erro e peça a Deus: tenha misericórdia da minha vida. Faz de mim um marido melhor, faz de mim um crente melhor,
faz de mim um professor melhor, faz de mim um homem, uma mulher de Deus mais sincero, mais quebrantado, faz de mim um homem, uma mulher segundo o teu coração. É aquele que, quando confrontado, não se esconde, mas se apresenta e fala: Deus, eu sou mesmo essa pessoa, tem misericórdia de mim que sou pecador. Essa é a sinceridade que Deus agrada. Não é se esconder atrás dos seus títulos de professor de escola bíblica, de pastor, de apóstolo, pai apóstolo, de evangelista, de missionário, de conferencista internacional. Todos precisam reconhecer o seu estado miserável, se humilhar diante de Deus para que possamos crescer. A Bíblia fala que humilhai-vos perante a potente mão do Senhor, que Ele ao seu tempo vos exaltará. A oração aceita, contrariando todas as expectativas do grupo de ouvintes e religiosos de sua época, Jesus é enfático ao afirmar que o publicano conseguiu atrair a atenção e o favor divino. Por outro lado, o fariseu revelou que suas orações eram fruto de um coração orgulhoso e exaltado. Aqui Jesus destaca que a oração é muito importante, porém, existem critérios estabelecidos por Deus que não podem ser desprezados ao orarmos. Olha o que a oração aceita. Jesus ele conta essa parábola para um grupo de religiosos, de fariseus, e ele contando a história, no final ele deixa toda a plateia frustrada, decepcionada, apática, porque Jesus ele mostra que quem foi aceito aos olhos de Deus não foi o fariseu que confiava nas suas obras de justiça, quem foi aceito foi o publicano, porque a oração do publicano, ela estava revestida de arrependimento, de sinceridade, de quebrantamento. Era aquela, a Bíblia fala que um coração quebrantado, Deus não desprezará, mas um coração arrogante, soberbo, prepotente, este Deus resistirá. Então, Jesus aqui ele contraria todo aquele público e joga na cara deles confrontando: olha, vocês querem fazer oração? Que o façam, mas observe que há padrões a serem observados quando o assunto é oração. Não chega diante de Deus achando que vocês são merecedores do favor divino, só porque vocês jejuam. Vocês do jejum não é para Deus continuar sendo Deus. Vocês jejuam e consagram para vocês serem abençoados por eles. Vocês não estão prestando nenhum favor para Deus. Quando vocês oram, vocês jejuam, vocês estão reconhecendo a soberania de Deus sobre a vida de vocês. E isso não é mérito nenhum. Isso é uma obrigação de vocês, mas quando vocês orarem, cheguem diante de Deus com o coração quebrantado, reconheçam o estado miserável, pecaminoso de vocês, sejam sinceros, sejam autênticos, não fica dando volta, fazendo firula, não, seja espontâneo, não faça oração de tolo. Aqui Jesus ele destaca que a oração ela é muito importante. De forma alguma, Jesus está dizendo que não está querendo dizer que a oração do fariseu não seja importante. É importante sim, mas há alguns padrões e critérios a serem observados quando o assunto é oração. A oração passa primeiro pela confissão e abandono do pecado. Chegue diante de Deus: Deus, eu não sou digno, eu não sou merecedor da sua graça. Tem misericórdia da minha vida. Meu querido, encerramos aqui a nossa lição. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, o seu casamento. Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida. E lembre-se que tanto o publicano como o fariseu, ambos padeciam de enfermidade. Um era lepra, visível, com odor insuportável. O outro era o fariseu, que possuía um câncer que era tolerado, porém,
quando ele estourasse e manifestasse, também traria o seu odor e a podridão que estava dentro dele. Um estava com a podridão do lado de fora e o outro estava com a podridão do lado de dentro. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Eu sou um fariseu e um publicano. Eu tenho um pouco de fariseu e eu tenho um pouco de publicano. Mas o sangue de Jesus Cristo é poderoso para me purificar de todo o meu pecado, seja ele visível ou imperceptível aos olhos dos homens, mas ele sonda, esquadrinha o meu coração e me dá o perdão. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer por mais esta oportunidade a qual o Senhor nos concede. Toda honra, toda glória, todo louvor sejam dados ao teu nome. Nós te agradecemos por mais esta lição. Ensina-nos a ser sinceros e ter o coração quebrantado diante de ti e diante dos homens. Ensina-nos a nos humilharmos quando formos confrontados com os nossos erros, com os nossos pecados. Pai, nós te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe poderosamente. Eu quero pedir que você continue orando pela minha vida, pela minha esposa, pela minha família. Eu confesso que eu estou tendo dificuldades de preparar esse material. Tem sido um momento que eu estou vivendo. Eu sou grato a Deus por isso, me entenda. Eu não estou aqui lamentando a situação e o momento que eu estou vivendo. Deus me deu o privilégio, a honra de cuidar da minha esposa, uma serva de Deus. E é um trabalho que envolve 24 horas por dia. Estou aprendendo a lavar máquina, lavar roupa na máquina, não sabia usar a máquina, estou aprendendo. Já estou fazendo um curso intensivo na prática de ser enfermeiro, de trocar fralda, de cuidar da minha esposa. É um trabalho que cansa. Cansa o corpo, mas a alma e o espírito se alegram no Senhor. Porque graças a Deus que minha esposa está viva, porque lá no cemitério eu não poderia trocar a fralda, lá no cemitério eu não poderia ficar acordado 24 horas por dia ao lado dela. Sou um homem privilegiado, abençoado por Deus, por ter a oportunidade que Deus me deu de poder cuidar da minha esposa. Eu conto com a sua compreensão. Quando eu vou preparar algum material, às vezes acontece uma dificuldade como a de hoje, com relação à iluminação. Às vezes é um problema do tempo, tem vezes que eu vou gravar, já está tarde da noite, que eu consigo fazer quando ela está dormindo. Eu conto com a sua paciência, com o seu apoio, que Deus te prospere. Você que pôde me ajudar, tanto na oração como também materialmente. Que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida. Mas eu quero abençoar também, que Deus abençoe, em nome de Jesus, aqueles que não puderam ajudar, mas que estão orando para que o Senhor levante homens e mulheres para nos socorrer nesse momento de dificuldade. Que Deus abençoe a todos no nome de Jesus. E eu quero dizer que a lição de número 7, é bem provável que eu não possa ministrar essa lição de número 7, a próxima lição. Sabe por quê? Em caso de arrebatamento, eu não estarei aqui para ministrar a próxima lição. Mas eu me alegro no meu Senhor, porque eu tenho a certeza que nem eu e nem você estaremos aqui para assistir a próxima lição, porque eu encontro com você no toque da trombeta, quando o meu Senhor, quando o nosso Senhor se manifestar por sobre as nuvens e buscar o seu povo. Que Deus abençoe a sua vida, fique na paz, em nome de Jesus.